Você já se perguntou o que um trauma pode fazer na vida de um ser humano? Embora eu não seja psicólogo, eu consigo dizer que uma experiência traumática pode mudar as nossas vidas para sempre, transformar completamente a nossa personalidade, canalizar nossos monstros interiores e fazer com que a gente trace novos propósitos. Essa é uma descrição perfeita que define um dos maiores super-heróis dos quadrinhos, o Batman, que foi lapidado em meio a um ato cruel em uma cidade onde, infelizmente, a violência é tida como um ato comum, mas queria mudar para sempre a vida do pequeno Bruce Wayne e também da própria Gotham City. A revolta e a necessidade de que alguma coisa precisava ser feita fizeram com que das trevas surgisse um cavaleiro que traria o terror para os bandidos, ao mesmo tempo que representaria a esperança dos inocentes. No entanto, seu surgimento também resultaria na aparição de novos males, que faria da cidade fictícia de Gotham City um palco para o crime organizado. No vídeo de hoje, vamos explorar como este evento fez nascer um dos maiores heróis de todos os tempos, o Batman. Sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde quadrinhos, séries e filmes se encontram. O Batman é uma criação conjunta do artista Bob Kane e do roteirista Bill Finger, e apareceu pela primeira vez em 1939 na revista Detective Comics. Um detalhe importante é que por muito tempo apenas Bob Kane foi creditado como o único criador do Batman, e foi somente em 2015 que Finger passou a receber os créditos pela concepção do personagem. Infelizmente, Finger não viveu para ver esse reconhecimento, já que veio a falecer em 1974. Vale destacar também que naquela época a Detective Comics tinha apenas 2 anos de existência, e sua abreviação deu origem ao nome da famosa editora, que hoje é a casa de heróis como Batman, Superman, Mulher Maravilha e The Flash. E sim, DC vem de Detective Comics. Eu sei que para muitos isso deve ser uma informação óbvia, mas eu tenho certeza que também existem pessoas que até hoje não haviam se ligados nesse pequeno detalhe. E sim, na época a DC ela não existia como a conhecemos hoje. Ela era na verdade uma empresa que publicava diversas revistas, entre elas a Action Comics, que foi responsável por apresentar o Superman ao mundo, e também a Detective Comics que a gente já havia mencionado, que no futuro iria inspirar o nome dessa empresa que hoje conhecemos tão bem. Agora que fizemos esse importante parênteses, podemos seguir com a história de concepção do Batman. Tanto Bob Kane quanto Bill Finger queriam criar um personagem que fugisse dos padrões coloridos que normalmente definiam os conceitos de super-heróis, e optaram por uma estética mais sombria. A ideia era de fato criar um super-herói que fizesse com que vilões sentissem medo só de pensar nele. E assim foi feito. Para isso foi utilizado como referência personagens como Zorro e o Sombra, também conhecido como The Shadow. Além disso, Batman teria outra importante característica. Se você assistiu ao meu vídeo sobre o Homem-Aranha, deve lembrar que eu mencionei que haviam diferentes grupos de super-heróis. Alguns deles eram seres que já nasceram com seus superpoderes, como é o caso do Superman e dos X-Men. E outros costumavam ser humanos comuns, que adquiriram suas habilidades por meio de algum evento ou acidente, tal como ocorreu com o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. E agora você deve estar me perguntando em qual desses grupos se encaixa o Batman. E eu te respondo, em nenhum deles. Batman pertence a um terceiro grupo de super-heróis, que são aqueles que não possuem nenhum tipo de superpoder, seja ele natural de nascença ou adquirido com o tempo, mas que utilizam de habilidades humanas e de apetrechos tecnológicos para combater o crime. E aqui temos um aspecto importante para analisarmos, pois enquanto personagens como Superman impressiona por meio de um aspecto fantástico e improvável, o Batman consegue uma proximidade maior com seu leitor devido ao seu tom, entre muitas aspas, humanizado. Isso porque ele é um ser humano comum, muito habilidoso em artes marciais e bilionário, mas é um ser humano. E só para deixar claro, eu não estou falando que é impossível encontrar traços de humanidades no Superman ou que é errado construir personagens superpoderosos. São apenas maneiras diferentes de se escrever um personagem e todas elas são perfeitamente válidas. Mas por conta desse aspecto humano do personagem, em diversas situações o Batman precisa se utilizar de sua inteligência e capacidade de raciocínio lógico para lidar com diversas situações. Isso acontece porque seus criadores também se inspiraram nas histórias do detetive Sherlock Holmes,
do escritor Arthur Conan Doyle. E provavelmente esse é um dos aspectos mais fantásticos das histórias do Batman, porque não é apenas uma porradaria clássica contra os vilões. Muito além disso, ele é um excelente detetive, e diversas histórias do Homem-Morcego te prende por conta de todo o mistério que envolve o enredo. Cita aqui como exemplo O Longo Dia das Bruxas e a Saga do Silêncio, onde o leitor ou o espectador vão basicamente desvendando os mistérios juntos com o herói, conforme a trama se desenvolve. Apesar de tudo isso, não tem como negar, o Batman também sabe se virar muito bem na hora da porradaria. Mas existem alguns conceitos do personagem que foram modificados ao longo de sua trajetória, e é isso que veremos a seguir. Sempre que conversamos sobre o Batman com alguém, é bastante comum definir ele como um super-herói que não mata os seus inimigos. Ele apenas surra, quebra quase todos os ossos do corpo, em alguns momentos chega a aleijar os inimigos, mas ele não mata. E se eu disser pra você que nem sempre foi assim? Nas primeiras histórias do personagem, Batman não tinha problema algum em finalizar os seus inimigos, e chegava até mesmo a usar armas de fogo. Mais tarde, a fim de tornar o personagem mais acessível para o público infantil, foi determinado que o herói não deveria utilizar armas letais, e nem mesmo tirar a vida de seus adversários. O que é basicamente o conceito do Batman que conhecemos até os dias de hoje. A partir deste ponto, o herói passou a utilizar armas não letais, que podem ser acessadas por meio de seus cintos de utilidade. As mais clássicas provavelmente são as Batarangs, os famosos bumerangues em forma de morcego, e que servem para atordoar ou nocautear alguns inimigos. Além disso, ele possui diversos outros apetrechos, como uma corda que prende as pernas dos inimigos, um gancho para se pendurar em locais ou puxar adversários até ele, bomba de fumaça e também rastreadores, que são úteis quando ele quer descobrir o esconderijo de algum vilão. Isso porque eu nem mencionei o seu icônico Batmóvel ou Bate-Avião, que ao longo de inúmeras histórias e adaptações já tiveram diversos formatos. Estamos falando de um personagem que está próximo de completar 86 anos de existência, e durante esse tempo ele já utilizou diversos tipos de armas e acessórios, seja nas HQs, animações, filmes e games. Seria inviável elencar todos estes acessórios neste vídeo sem que ele ficasse com um tempo absurdo. Neste momento, o que é importante você entender é que Batman tem ao seu dispor inúmeros acessórios, e a maneira criativa como ele utiliza eles ao longo das histórias é um dos maiores pontos fortes do personagem. Aliás, está gostando de tudo que você está vendo até aqui? Então deixe seu like e se inscreva caso não seja inscrito. E também aproveite e deixe nos comentários qual que é a sua história favorita do personagem e como foi que você conheceu ele. Agora que entendemos alguns dos conceitos que compõem este personagem, chegou a hora de conhecermos a origem deste icônico super-herói. Quando ainda era um garoto, Bruce Wayne presenciou seus pais, Thomas e Martha Wayne, serem assassinados. Este evento iria ser fixado na mente do jovem pelo resto de sua vida, e seria sua principal motivação para querer combater o crime no futuro. Bruce Wayne viajou pelo mundo se aperfeiçoando em diversas artes marciais. Mas só isso não era o suficiente. Ele precisava de algo para impactar os seus inimigos e fazê-los sentir a real sensação de ameaça. Foi então que em uma das muitas noites sombrias de Gotham, ele se deparou com um pequeno morcego, ao qual ele percebeu a presença do medo, e era este medo que ele queria impor nos criminosos. Assim como os morcegos, Bruce agia pelas sombras, fazendo com que seus inimigos muitas vezes se questionassem se estavam de fato lidando com um ser humano. Isso porque sua grande habilidade física, aliada à sua inteligência e acessórios disponíveis, faziam com que Bruce conseguisse se movimentar pelo cenário como se fosse um fantasma. E aqui entra um dos grandes diferenciais do Batman em relação a outros super-heróis. Não era o Batman que era a identidade secreta do Bruce Wayne, e sim o Bruce Wayne que era a identidade secreta do Batman. Isso porque a verdadeira personalidade de Bruce Wayne é aquela que ele mostra enquanto está com a sua máscara e capuz, uma pessoa fria, calculista e principalmente traumatizada. Para não levantar suspeitas acerca de seu segredo, ele usa a imagem do milionário Bruce Wayne. Afinal de contas, quem desconfiaria do playboy mimado e que supostamente vive a sua vida como se não houvesse amanhã, não é verdade? Não era o capuz do Batman que ocultava sua identidade, mas sim o próprio Bruce Wayne que ocultava a identidade do Batman. Por mais que a intenção inicial de Bob Kane e Bill Finger não tenha sido a de criar um oposto do Superman,
é inevitável para os fãs perceber o contraste que existe entre ambos os personagens. Afinal de contas, enquanto Superman atuava durante a luz do dia, o Batman age nas sombras. Um é um ser superpoderoso e indestrutível, enquanto o outro é um ser humano e que utiliza de sua inteligência e habilidades para lidar com o perigo. Um foi criado pelos pais adotivos e teve uma infância feliz e, na medida do possível, entre muitas aspas, normal, enquanto o outro perdeu seus pais logo na infância e adquiriu um trauma para toda a sua vida. E mais uma vez eu reitero que eu não trago este comparativo para definir que um é melhor do que o outro, mas para mostrar que são bem diferentes e mesmo com tantos contrastes, esses dois personagens sempre que são colocados para interagirem juntos demonstram uma química excelente, seja pelas suas discordâncias ou concordâncias de visão de mundo, ou até mesmo pela maneira como eles sempre trabalham em equipe. Agora é aquele momento do vídeo em que eu cito 5 curiosidades que você pode ou não conhecer sobre o Batman. Você sabia que o Batman já foi um Lanterna Verde? Pois bem, em uma história em quadrinho intitulada Batman in Darkest Night, que se passa em um universo alternativo do herói, Bruce Wayne é quem recebe o anel do Lanterna Verde no lugar de Hal Jordan. Desta maneira, ele se transforma em uma espécie de Batman cósmico, que além de sua inteligência e habilidades naturais, também conta com os poderes da tropa Lanterna Verde. Agora imagina o quanto OP deve ser esse Batman. Batman já enfrentou e ganhou do Incrível Hulk. Entre os crossovers que a DC e a Marvel fizeram na época, um deles colocou o Homem-Morcego em um confronto direto com a criatura esverdeada. Na história, os vilões, o Figurador e o Coringa, unem forças para tentarem controlar o Hulk. Felizmente, o Batman conseguiu controlar a situação usando um gás sonífero, que fez a criatura esverdeada adormecer. Com isso, o morcegão levou a melhor. Batman já teve um filho com a Mulher Maravilha. Isso também é uma outra história de realidade alternativa, e ela acontece em um quadrinho de 2001, intitulado Superman e Batman Geração 2. Lá, o leitor conhece Bruce Wayne Jr., filho de Bruce e Diana, que herdou não só a inteligência do pai, como também a super força da mãe. Esse também deve ser muito OP. Apesar de ser um importante aliado da Liga da Justiça, Batman já arquitetou um plano para derrotar cada um dos integrantes, caso qualquer um deles se revoltassem contra a humanidade em algum momento. Os integrantes da Liga da Justiça descobrem isso na HQ Torre de Babel, quando estes planos caem na mão do vilão Ra's al Ghul. Na ocasião, os integrantes ficaram furiosos com Batman, mas em sua defesa, ele questionou que sim, a Liga da Justiça pode representar um perigo para a humanidade, caso seus integrantes não mantenham a cabeça no lugar ou sejam manipulados pelo inimigo. Quando questionado o porquê de ele não ter planejado algo para ele próprio, o Batman retrucou falando que ele também tinha uma estratégia para si mesmo, caso fosse ele a virar o vilão, e que esse plano se chama Liga da Justiça. A explicação para isso é que qualquer coisa que ele planeje contra ele próprio não surtiria efeito, pois sendo o criador da estratégia, ele também saberia os pontos fracos dela. Por isso, este plano deve partir de outra pessoa. E só uma observação, em 2012 essa história foi adaptada para uma animação chamada Liga da Justiça, a Legião do Mal. E eu recomendo muito que vocês assistam ela, porque ela também serve como um prelúdio para a história do Injustice. Apesar de ser um ser humano comum, Batman já derrotou um dos vilões mais poderosos do universo da DC. Na HQ Crise Final, o herói consegue atingir Darkseid com uma bala de Radion, uma substância letal para os Novos Deuses. O tiro enfraqueceu mortalmente o Tirano, contribuindo para sua derrota. No entanto, antes de cair, Darkseid dispara um ataque final contra o Batman. Isso faz com que ele desapareça, levando todos a acreditarem que o herói morreu. Mais tarde, descobre-se que Bruce Wayne, na verdade, foi lançado para o passado, iniciando uma jornada através do tempo na história O Retorno de Bruce Wayne, publicado em 2010. Batman é, sem sombra de dúvidas, e isso não é um trocadilho, um dos heróis mais icônicos de toda a cultura geek. E sim, eu sei que há muito para falar sobre a mitologia do Batman, afinal de contas eu sequer mencionei outros personagens que fazem parte deste universo, como os parceiros que ele adquiriu ao longo do tempo, entre eles Robin, Asa Noturna e Batgirl, ou os icônicos vilões que muitas vezes se destacam mais do que o próprio Batman, como por exemplo o Coringa. Com certeza existe muito para ser falado a respeito deste super-herói, e é algo que podemos sim explorar no futuro. E caso você queira que eu aborde outros assuntos referentes ao universo do Batman, por favor, comente aqui embaixo.
Aproveite também e me siga nas redes sociais, a arroba de todas elas vão estar aparecendo aqui na tela. E eu sei que também existem outros super-heróis que são tão icônicos quanto o Batman, e vocês podem conferir isso, por exemplo, no vídeo que eu fiz a respeito do Homem-Aranha. Ele vai estar aparecendo aqui na tela, e eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade. Até a próxima!